me ergue e segue junto a mim. Saudações, irmãos e irmãs em Cristo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos iniciar o nosso culto de oração com uma oração. Senhor Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por nos guardar, muito obrigado por estar sempre conosco em todos os momentos. Nos abençoa cada família que está em casa, que o Senhor possa estar ajudando, dando forças nesse momento complicado. Abençoa a igreja que possa estar se fortalecendo cada dia mais na Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Bem, vamos dar início cantando 2 cânticos. Logo após os cânticos, o pastor trará o devocional de hoje. Num momento quando ninguém esperar, estaremos entre nuvens no céu. Veremos então com o rosto a brilhar Jesus, nosso libertador. Sou a noiva vestida com esplendor, finalmente unida a Ele estará. Na terra, porém, rompe a ira de Deus, até Cristo conosco voltar. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre. Em nova terra serviremos nosso Pai. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre. Em nova terra serviremos nosso Pai. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vencer minha tentação, em Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu carinho solar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olá, amado, olá, amada do Senhor.
A graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Eu estava recordando hoje, dia 31 de março, de 2021, uma quarta-feira, um episódio que aconteceu quando eu estava na escola, no ensino médio, terminando o ensino médio, acredito eu. E nós fomos retirados da sala de aula e fomos levados para o pátio, onde geralmente ocorriam palestras, alguma apresentação, coisas desse tipo. E os alunos chegaram ali, ficaram esperando um pouco, e olhando um para o outro, e não tinha cadeiras, não tinha nada lá, e ficamos olhando o que está acontecendo. Então, de repente, aquele barulho de chicotadas começou a ser ouvido. Nós começamos a rir, eu confesso, eu ri também, mas para surpresa, o que está acontecendo? E aí a chicotada, de repente, era uma pequena encenação das últimas horas, dos últimos momentos do Senhor Jesus aqui na sua primeira vinda. O momento lá que ele estava carregando a cruz e ia ser crucificado. E estava lá alguém com roupas bem amarrotadas, bem sujas, trazendo a ideia do flagelo que o Senhor Jesus sofreu, também a coroa de espinhos e uma cruz, obviamente não de verdadeira, mas representativa, lá sendo carregada. E alguém lá, uns 2 ou 3 pessoas lá com roupas como se fossem soldados romanos, um pequeno pedaço de pau com uma cordazinha amarrada, e ele sacudia e fazia o barulho, pá, no chão, pá, no chão. E nós rimos, Interessante é que nós ficamos aqui meio que risonhos, até que ele passou por nós, aquela representação, passou por nós, chegou no local lá que tinha uns degraus, foi posicionado lá, e de repente todos ficaram sérios. Todos nós paramos de rir. Foi o momento em que os cravos, ou a representação dos cravos, estavam sendo colocadas nos braços, ou antebraços e nos pés do Senhor Jesus. Ali todo mundo parou de rir e ficou contemplando, ficou observando e refletindo naquilo. Mais tarde, de volta, assim que terminou aquela apresentação, nós voltamos para a sala de aula e lá o professor nosso, o professor de geografia, ele acabou falando, interessante como a imagem, a ideia da crucificação choca. Você viu logo de início ali as pessoas rindo, as pessoas, mas no momento que a crucificação estava ocorrendo, todos pararam de rir e ficaram olhando ali, imaginando a cruel situação em que aquela pessoa que estava lá na frente estava enfrentando. Bom, para muitos mesmo nesse mundo, não era somente uma pessoa, era Deus encarnado, Era Deus encarnado. Eu gostaria de ler 2 versos nesse momento que representam um pouco destas horas de grande sofrimento do Senhor Jesus, que se encontra no famoso livro de Isaías, capítulo 53, um livro muito lido, um capítulo muito conhecido. Eu gostaria de fazer algumas colocações sobre ele hoje. Então, Isaías, capítulo 53, verso 11 e verso 12. Eu vou me ater, amados, mais especificamente no finalzinho desses 2 versos, ok? Mais no finalzinho do verso 11 e mais no finalzinho do verso 12, tá? Mas nós vamos ler o verso 11 e o verso 12 completamente, tá bom? Isaías, capítulo 53, versículo 11 e versículo 12. Que diz o seguinte: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar.
ao nosso Senhor neste momento. Soberano Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio. Pai, nós estamos no momento aí da Semana Santa, chegando principalmente, Senhor, no que seriam os últimos momentos do Senhor Jesus, onde o Teu Evangelho, principalmente o Evangelho de João, vai dar cenas, trazer informações tão fortes naquele momento. Momentos de pregação, de anúncio da Sua morte, momentos de traição, momentos de flagelo, momentos de solidão, momentos de rejeição do Teu povo. Momentos, Senhor, de grande agonia, onde o próprio céu, a própria terra demonstrou a sua tristeza pelo que estava acontecendo, com o tempo mudando, a terra sacudindo, as trevas se aproximando ali, aonde levou até mesmo um soldado romano a reconhecer que o Senhor era justo, que realmente haviam matado um homem justo ali, e não um pecador, como era de se esperar pelas autoridades romanas e pelas autoridades religiosas também, dos israelitas daquele momento. Pai, tudo isso voa em nossas mentes, impacta o nosso coração. Pai, que a nossa atitude aqui neste mundo possa refletir, Pai, mesmo que um pouco, o Teu grande sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, amados. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Interessante como a cruz, ela é um símbolo que traz uma grande reflexão. Há muito tempo atrás também, eu assistindo ao TV Escola, tem um canal, né, brasileiro, mas que trazia vídeos, né, documentários de todo mundo, bem como brasileiros também, obviamente. E eu lembro de ter visto uma série de documentários, né, sobre símbolos e a importância deles no mundo. E aí aquele homem lá estava mostrando lá o símbolo que mais impacta as pessoas, a cruz. Ele falou, ele era um doutor em história, ele estava mostrando locais históricos que traziam símbolos de morte, traziam símbolos de guerra e várias outras coisas, mas ele parou e dedicou algum tempo para mostrar a cruz e como ela era uma representação tão forte, tão grande do sofrimento humano, mas também da redenção que o Senhor Jesus estava preparando para nós. Ele justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Toda aquela agonia, todo aquele sofrimento que o Senhor Jesus passou foi por nossa causa, por aqueles que já haviam vindo, por aqueles que estavam na época, pelos demais que iriam surgir durante até a nossa era e por aqueles que ainda vão surgir até a sua vinda majestosa, até a sua vinda. Fato, amados, é que isto tudo deve nos levar a uma reflexão, não somente quando assistimos filmes ou nós vemos alguma interpretação do sofrimento de Cristo, mas quando lemos, quando meditamos a cada dia nos Evangelhos, a vinda de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a este mundo, para morrer de modo tão cruento, de modo tão triste. O versículo 12, a parte final principalmente, diz: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Se você já leu o Antigo Testamento com calma, ali no Pentateuco, nas instruções que Moisés estava dando para os servos de Deus, principalmente ali em Levítico, e muitas coisas que ele repete depois em Deuteronômio também, mas tem também em Número, você vai ver que a pessoa deveria levar um animal aonde o sacerdote oraria
para que o pecado daquela pessoa fosse transferido para aquele animal e a pessoa pudesse sair dali como se fosse limpa, sem pecados algum, perante Deus. E aquele animal morreria. Aquele animal morreria. Então a pessoa levava o animal, a chamada propiciação, né? O momento da morte, a intercessão. O sacerdote oraria: Senhor, o Senhor sabe o que fez, sabe o que não fez, e fazia uma oração intercedendo por aquela pessoa que estava trazendo o animal, e que os pecados dele venham sobre esse animal, conforme a tua lei manda, a tua vontade manda. Novamente, um sacrifício, uma atitude apontando para um sacrifício maior, um sacrifício futuro que seria do Senhor Jesus. Como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus intercedia pelos seus transgressores, por aquelas pessoas que maltratavam ele. Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas capítulo 22, a partir do versículo 33. Eu corrigi aqui, perdão, capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas capítulo 23, verso 33 diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lendo novamente o pequeno trecho lá do versículo 12. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Voltando para Lucas. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Voltando lá para Isaías, finalzinho do versículo 12. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Voltando para Lucas 23, terminando o versículo 34. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Então, também as autoridades zombavam dele e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. No entanto, o Senhor Jesus já havia dito: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. A nossa cegueira humana nos tira muitas vezes do tremendo trabalho de Deus ali naquele momento. Todo o mundo, todo o universo criado pelo Senhor Jesus estava naquele momento de expectativa. Os anjos, né, como você imagina aí, né, observando aquilo tudo. E às vezes eu fico pensando, né, de repente eles com a espada, querendo sacar a espada ali, sabe? Pelo menos eu imagino que seria a minha atitude, né, se eu tivesse algum poder vendo aquela situação, né, com a espada na mão e querendo puxar ali, acabar com tudo. Não vamos fazer isso com o meu Senhor. Mas o fato é que era necessário. Era necessário que aquilo acontecesse com o Senhor. Era necessário. Se tal coisa não acontecesse, nós não poderíamos ser salvos. Lembrará da oração que era feita pelo animal? O animal morreria e a pessoa receberia o perdão. Pois é. Deixo também aí Hebreus capítulo 7, 25, 9, do 11 ao 14, para você ler e meditar também, tá? Vai mostrar essa questão do sacrifício, utilizando a situação do sacrifício, apontando para o Senhor Jesus.
Marcos, capítulo 15, eu gostaria que você abrisse lá, Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 34, ou no caso o verso 34. Marcos, capítulo 15, verso 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Refletindo aí o Salmo 22, versículo 1, um salmo messiânico. Deus meu, por que me desamparaste? Fato, amados, é que a gente arranca os cabelos pensando naquele momento. A Trindade, nós entendemos como cristãos, né, ortodoxos, que existe um único Deus, mas Ele que se divide em 3 pessoas para cumprir a sua obra, mas iguais em poder, iguais em vontade, iguais em amor, iguais em glória, em majestade, em soberania, por todo o sempre. Mas aqui nós vemos a parte que nós chamamos de filho, né? Que nós damos o título de filho, que é para exatamente caracterizar cada pessoa da Trindade, né? Dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas algo que já era prescrito desde a eternidade, algo que estava já no plano de Deus. Mas aqui nós vemos a natureza humana se sentindo sozinha, se sentindo abandonada. Amados, por favor, não permita que as situações que nós nos encontramos faça você, seja lá no momento que for, achar que está sozinho. Você não está. Deus se separou ali, e aí você não me pergunte como, eu não sei explicar. Os grandes teólogos quebram cabeça, alguns são mais calmos e dizem: olha, eu vou aqui tentar passar alguma coisa, mas não me peça para explicar porque é inimaginável o que nós estamos tentando. É absurdo demais, é grande demais para nós podermos conseguir colocar em palavras. A soberania, o Deus Todo-Poderoso ali, estando momentaneamente se dividindo, o Senhor Jesus entrando em trevas, na morte. Deus meu, por que me desamparaste? Houve separação ali, houve o desamparo do Senhor Jesus, para que nós não sofrêssemos o desamparo. A morte do Senhor Jesus nos trouxe uma conexão com Deus tão profunda, amados, tão forte, amados, tão chegada, que nós hoje não precisamos ir ao sumo sacerdote ou ao sacerdote para que ele interceda por nós a Deus. Lembra o que aconteceu aí depois? Onde o véu do templo se rasgou. Se você continuar a leitura aí, você vai ver isso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, conforme o versículo 38 de Marcos 15 vai falar, de alto a baixo. Nós não necessitamos mais de um intercessor. Claro que nós oramos, nós pedimos orações, e isso é sempre bom. Interceder uns pelos outros, mas nós podemos chegar diretamente a Deus. Porque o Senhor Jesus é o nosso intercessor. E mais ninguém. Mais ninguém. Se você está me ouvindo e de repente é um católico romano, eu respeito a sua crença, mas eu peço que você leia a Bíblia. Porque você não vai ver em nenhum momento qualquer santo, ou até mesmo a Maria, a Virgem Maria, que vocês têm tanto carinho, né? E nós um grande respeito pelo exemplo de serva que ela é, que ela foi, tá? Mas que ela foi salva pelas obras do Senhor Jesus. Ela reconheceu no seu próprio cântico que ela era uma pecadora. Leia lá em Lucas, capítulo 2. Louvado seja Deus por essa grande obra em nossas vidas. O sacrifício necessário foi feito. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Sim,
Satanás, o mundo, nós mesmos, tentamos, muitas vezes até nos esforçamos para nos distanciar dessa realidade. Mas ela é sempre presente, ela é sempre verdadeira. O Senhor Jesus está conosco. Aqueles que são verdadeiramente cristãos, que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus e reconheceram Ele como seu único e suficiente Salvador, conforme a Bíblia manda, ele não somente possui a salvação, como também a filiação, como também, no caso por adoção, a filiação por adoção, como também o Espírito Santo fazendo morada no seu ser, ajudando a glorificar a Deus no seu ser, ajudando a crescer em santidade, ajudando a ver a Bíblia, entender e a abençoar outras vidas com seu testemunho, com a sua vida, com a sua devoção a Deus. Que isso nos inspire a sermos como Jesus, a não buscar caluniar quem nos persegue, domar nossa língua, a interceder pelas pessoas que não nos compreendem e, acima de tudo, cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Nós vamos falhar, mas a salvação jamais falha. Deus abençoe a você, a sua família. Minha oração final é que essas palavras, que este momento faça você refletir que tipo de servo você é. O Senhor Jesus foi um servo sofredor para que a glória fosse alcançada, para que nós pudéssemos ser salvos. Que tipo de servo você é? E que tipo de serva você é? E o que você faz neste mundo para glorificar o seu Senhor, para glorificar o seu Deus, já que você diz que é um cristão, uma cristã. Deus abençoe a todos. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue.